Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo João Ricardo e o vídeo de hoje vai trazer uma análise jurídica em decorrência das recentes informações veiculadas através das mídias sociais, divulgadas pela Polícia Federal, que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como seus aliados políticos. Isso porque, a partir das informações recentes trazidas pelos veículos midiáticos, foi divulgado uma suposta tentativa, e aí eu digo suposta, porque afinal nós estamos ainda na fase investigatória, de uma tentativa do ex-presidente Bolsonaro em aplicar um golpe de Estado, mantendo-se no poder. E ele realizaria tal feito através, primeiro, movimentando os seus aliados, os seus eleitores, para que se mantivessem se manifestando, colocando em dúvida todo o processo eleitoral brasileiro, bem como se aliando às Forças Armadas brasileiras, que já em sua grande parte eram e ainda são diretamente veiculadas ao ex-presidente. Dessa forma, ele conseguiria burlar todo o sistema eleitoral e, consequentemente, tudo aquilo que se estruturou no Estado Democrático de Direito pós-ditadura militar e promulgação da Constituição de 88, com a finalidade de se manter no poder. E é interessante nós analisarmos essa perspectiva, considerando que esse vídeo ele vai trazer algumas nuances que particularmente eu acho muito interessante. Por exemplo, o nosso Código Penal nós tivemos em 2021, através da Lei 14.197, a inserção do título 12, que trata justamente dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então percebam, no ano de 2021, quem era o atual presidente? Jair Bolsonaro. Então percebam que justamente alguns artigos de lei inseridos no nosso Código Penal, através da Lei 14.197 de 2021, foram inseridos durante o próprio mandato do ex-presidente. Além disso, nós tínhamos na nossa legislação a Lei 770 de 83, que era a lei que regulamentava a segurança nacional, era a Lei de Segurança Nacional. E era através dela que a nossa legislação punia determinadas condutas que se enquadravam justamente àquilo que hoje, nos dias atuais, é previsto em nosso Código Penal. Então, quando a gente vai lá para o final do nosso Código Penal, nos últimos artigos, nós vamos encontrar ali na parte especial os crimes contra o Estado Democrático de Direito. E a partir das informações veiculadas pelos veículos midiáticos e divulgados pela Polícia Federal, consequentemente a gente consegue trazer uma adequação das práticas do ex-presidente e de seus aliados, lembrando que nós ainda estamos muito no aspecto especulativo, afinal não há nenhuma certeza ainda, mas de fato, se realmente ele praticou essas ações, consequentemente, tais práticas estarão enquadradas em artigos de lei do nosso Código Penal. Então, contextualizando no primeiro momento, nós tivemos as informações divulgadas que, afinal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como seus aliados políticos, estavam ali arquitetando algumas mobilizações após a sua derrota para o atual presidente Lula e, consequentemente, uma movimentação totalmente ilegal com a finalidade de que ele voltasse ao poder como presidente. Então percebam não somente a complexidade de toda essa situação, afinal, o antigo governo sempre foi pautado no punitivismo, na severidade da lei, e ele mesmo, até esse momento que o vídeo está sendo gravado, incorreu em uma série de práticas criminosas. Lembrando, mais uma vez, que nós ainda estamos no aspecto investigativo. Mas, de toda forma, é importante nós frisarmos que essa movimentação através de Jair Bolsonaro e seus aliados políticos pode se enquadrar a uma série de dispositivos legais que vão conduzir necessariamente a um processo criminal. E esses delitos, em especial, violam as instituições democráticas.
Lembrando, então, que nós vamos capitular algumas práticas do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquilo que está em nosso Código Penal. E o primeiro artigo que eu pude perceber que o ex-presidente incorreu desde que confirmadas as investigações é o crime da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pessoal, vejam, o nosso Estado ele é fixado a partir de uma ideia democrática pós-Constituição de 88 e, consequentemente, final da ditadura militar. Então vejam, nós temos hoje eleições diretas, regularmente democraticamente realizadas através de um processo eleitoral tido como um dos mais seguros do mundo. Ou seja, o nosso sistema eleitoral ele serve como base, como modelo até mesmo para outros países. Dessa forma, cai por terra qualquer tipo de alegação acerca de uma suposta irregularidade ou ilegalidade durante o processo eleitoral. Mas essas afirmações elas permaneceram vigendo e sendo utilizadas desde anteriormente à eleição e até mesmo após dela, após a divulgação dos resultados. Dessa forma, a partir do momento que nós temos ali movimentações com o intuito de desestruturar todo esse Estado democrático de direito estabelecido no Brasil pós-promulgação da Constituição, incorre, sem dúvida alguma, na tentativa de abolir de forma violenta ou através de grave ameaça o Estado democrático de direito. O artigo 359-L do Código Penal estabelece que tentar de forma violenta ou com grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, bem como as suas instituições, é um delito contra o Estado democrático de direito, passível de pena de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então vejam, pessoal, que a nossa legislação ela cuida de tratar de certa forma até mesmo severa ações contra o Estado democrático de direito. Já que para nós atingirmos esse modelo estatal que nós temos hoje em dia, foi necessário muita luta e muito sangue derramado durante a ditadura militar. Então, a intenção da nossa legislação é justamente coibir qualquer tipo de prática que almeje realizar tais condutas. E aí você pode se perguntar, bom, mas a legislação estabelece violência ou grave ameaça. Quando nós analisamos as informações divulgadas pela Polícia Federal, é possível nós vermos que as Forças Armadas estavam sim arquitetadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a intenção de fazer isso na base da força, fosse uma força física ou então psicológica. Ainda que nós estejamos no aspecto investigativo, ainda passe por uma operação, mais uma vez, caso essas informações sejam confirmadas, isso é extremamente grave. Afinal, o ex-presidente, bem como seus aliados, estariam incorrendo nesse delito de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mais um detalhe, pessoal. Esse artigo, o primeiro verbo que é tratado nesse artigo, aliás, o primeiro e único, é o verbo tentar. Dessa forma, independentemente de conseguir, basta que coloque em prática tais tentativas, o crime já está consumado. Dessa forma, se as informações se confirmarem, consequentemente nós teremos um delito consumado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados políticos. Além disso, é importante nós frisarmos o quê? Esse delito não se exige nenhum tipo de característica especial do seu sujeito ativo, que nós falamos no direito, ou seja, do seu agente, do criminoso. Independentemente da qualificação enquanto presidente, ou então ter alguma patente dentro das Forças Armadas, qualquer pessoa pode praticar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Basta o quê? Essa tentativa, utilizando-se da violência ou da grave ameaça, de desestabilizar, desestruturar e destruir o Estado Democrático de Direito. Dessa forma, burlar o sistema eleitoral ou então manifestar, colocar nas ruas os seus manifestantes, bem como utilizar-se das Forças Armadas
para chegar a esse resultado final, necessariamente enquadra-se a essa violação penal. Além disso, o sujeito passivo é o Estado. E eu ainda vou além. O artigo 5º, inciso 44 da Constituição, estabelece que crimes contra o Estado democrático, utilizando-se de grupos armados, das Forças Armadas, são crimes imprescritíveis e inafiançáveis, demonstrando ainda mais a gravidade de toda essa situação exposta pela Polícia Federal, que a gente ainda não sabe quais serão os próximos contornos, o que virá à tona nos próximos dias, mas de toda forma, aquilo que foi divulgado já torna todo esse enredo muito grave. E como se não bastasse, o próprio golpe de Estado é, hoje em dia, tipificado como um delito. Lembrando que nós tínhamos algumas previsões semelhantes na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 83. Porém, ela encontra-se revogada e hoje o que vale para nós é o Código Penal. O crime de golpe de Estado estabelece que a tentativa de depor, mediante violência ou grave ameaça, um governo legitimamente eleito também é um delito contra o Estado Democrático de Direito, titulado golpe de Estado. E esse delito prevê uma pena de 4 a 12 anos de reclusão, além da pena correspondente à violência. Então vejam, é um delito que é tratado de forma ainda mais grave se comparado ao delito de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E mais uma vez, a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro em tentar, conjuntamente com seus aliados políticos, retirar um governo legitimamente eleito é um crime extremamente grave, previsto em nosso Código Penal, e isso se justifica, essa adequação, essa subsunção, como nós falamos do direito, da situação, do fato à norma, se dá considerando que as gravações divulgadas, os áudios e os vídeos vão ao encontro das características desse delito, a partir do momento que o ex-presidente tinha como proposta retirar, através de um golpe de Estado, utilizando-se dos seus apoiadores e das Forças Armadas, bem como seus aliados políticos, fossem eles das Forças Armadas ou não, retirar o governo que foi eleito para manter-se no poder. Então vejam, pessoal, como isso é grave nesse momento, nos dias atuais aqui no Brasil, e isso traria até mesmo uma impossibilidade de uma responsabilização penal. E vocês imaginem, um governo que perde a eleição e, através de um golpe de Estado, retoma o poder. Quais as chances dessas pessoas serem responsabilizadas? Praticamente nenhuma, e eu poderia até dizer que nenhuma. Dessa forma, cairia por terra tudo aquilo que está estabelecido na nossa legislação e que muitas vezes o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados justificavam uma repressão penal através de um aumento das penas, criação de novos crimes. Ou seja, essas informações elas vão de encontro, elas são controversas, considerando que no discurso disse uma coisa, porém na prática se realiza outra. Então vejam, pessoal, se essas informações se confirmarem, o ex-presidente almejava derrubar o governo eleito de forma legítima, e aqui, sem tomar nenhum partido, esse vídeo não tem o cunho de defender este ou aquele lado, pelo contrário, a minha intenção é trazer questões informativas e principalmente trazê-las à luz do direito. Afinal, nós como professores, advogados, profissionais que estão diretamente ligados ao direito, temos essa missão, até mesmo essa obrigação de divulgar informações, primeiro, reais, e segundo, que se adequem àquilo que está estabelecido na nossa legislação. Dessa forma, como professor universitário, a minha missão é informar e ensinar, e não tomar este ou aquele partido político. Seguindo, então, o crime de golpe de Estado também tem como sujeito ativo um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticá-lo, porém, sem dúvida alguma, o ex-presidente, uma pessoa que tem uma influência muito grande, ter a intenção de praticar esse delito torna tudo mais grave, e o sujeito passivo, mais uma vez, é o Estado, ou seja, a própria sociedade em si. Existe uma discussão doutrinária
se há ou não a possibilidade de tentativa nesse crime, ou se a própria tentativa faz consumar o ato. A primeira corrente entende que, a partir da própria capitulação do que diz a legislação, ou seja, tentar, a própria tentativa já é uma consumação, o crime já está consumado, não teria outra alternativa. A segunda corrente entende que, se o crime, embora praticado a violência ou grave ameaça, não chegue a conseguir retirar, derrubar o governo legitimamente eleito, a gente está diante de um crime tentado e não consumado. Eu particularmente entendo que, considerando o que diz o próprio artigo de lei, a mera tentativa já faz o crime estar consumado. Afinal, o crime é justamente tentar, por meio da violência ou grave ameaça, chegar a derrubar um governo legitimamente eleito. Ou seja, um crime formal, que não se exige o resultado, basta que aquela prática se adeque ao que está estabelecido em nossa legislação. Assim como no crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, o crime de golpe de Estado, utilizando-se de grupos armados, forças armadas e assim por diante, torna o delito inafiançável e imprescritível por força do artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Indo aí para o final do vídeo, nós temos ainda a possibilidade do enquadramento ao artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Afinal, nós tínhamos ali divulgados informações acerca de vários integrantes da base política do ex-presidente, bem como o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os requisitos para a constituição do crime de associação criminosa, aliado ao fato de que eles estavam reunidos com a finalidade específica de cometer crimes, consequentemente, adequa-se ao delito de associação criminosa. Ou seja, só nesse burburinho, nesse início de informações que nós tivemos recentemente, basicamente nós conseguimos enquadrar as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados políticos em pelo menos 3 delitos. Mas a gente vai precisar aguardar os próximos capítulos para ver o que nos reserva e quais serão as informações divulgadas, se essas acusações vão realmente se confirmar ou não. E com isso, pessoal, nós chegamos ao final do nosso vídeo. Mais uma vez, não tem cunho político, não é para defender este ou aquele lado, seja o ex-governo ou o atual governo. O que eu tenho aqui como intenção e como missão enquanto professor, primeiro, ensinar e segundo, trazer uma informação com responsabilidade. Afinal, a gente vê vinculado nas mídias sociais uma série de desinformações. E dessa forma, é preciso nós combatermos isso e trazermos seriedade ao direito e principalmente à nossa vivência social. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Nós estamos lançando videoaulas semanais, seja sobre direito penal, direito civil, criminologia. E se você tem alguma dúvida ou quer ali trazer o debate de forma organizada, deixe seu comentário, isso é extremamente importante. Do mais, vamos esperar então mais informações, aguardar qual será o desenrolar de toda essa história e com certeza eu trarei novos vídeos, novas análises, assim como tudo aquilo que está acontecendo no Brasil que tem interesse jurídico e não político. Um abraço e até a próxima!